Nós vamos abrir a palavra do Senhor, na expectativa de ouvirmos o Senhor a falar conosco nesta noite, em que nós estamos cultuando o nome santo dEle. Vamos abrir no Evangelho segundo a narrativa de Lucas, no capítulo 10, e nós vamos ler a partir do versículo 25 até o versículo 37. Diz assim a palavra do nosso Deus: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu tu indenizarei quando voltar. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: O que usou de misericórdia para com ele? Então lhe disse: Vai e procede tu de igual modo. Meus amados irmãos, nós temos uma lei na hermenêutica que diz que nós não devemos nunca considerarmos um texto fora do seu contexto. Eu já ouvi muitas pregações nesse texto, onde o pregador começou a leitura e pregou, logicamente, a partir da parábola contada por Jesus, chamada a parábola do bom samaritano. E esse texto não pode ser interpretado assim. Uma boa interpretação desse texto exige que nós observemos o seu contexto. O que foi que provocou Jesus a contar essa parábola? Então nos diz o versículo 25, que um homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e perguntou o seguinte: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então o nosso texto começa aqui. Foi diante de uma pergunta, diante de Jesus, acerca da vida eterna, é que ele conta a chamada parábola do bom samaritano. E eu gostaria de olhar para esse texto nesta noite
e considerar com vocês esse texto a partir dos personagens desse texto. Vamos então ao primeiro personagem, o intérprete da lei. Quem era esse homem? Intérprete da lei. O título que o acompanha já nos mostra muita coisa. Não era um qualquer. Ele interpretava a lei. Ele interpretava a lei. Qualquer dúvidas que porventura eles tivessem, os judeus tivessem acerca da lei, ele era o homem indicado para dirimir qualquer dúvida. Ele conhecia a lei. Ele era profundo na lei. E é interessante que quando ele pergunta para Jesus acerca da vida eterna, Jesus lhe devolve uma outra pergunta dizendo: que está escrito na lei e como interpretas? E ele responde diante de Jesus somente a primeira pergunta. Ele responde diante de Jesus o que está escrito na lei. Mas Jesus tinha pedido mais a este intérprete. Jesus tinha dito para ele: eu quero saber como você entende isso. Eu quero saber como você interpreta a lei que você tanto conhece. Ele ficou devendo a resposta para a segunda pergunta. Ele respondeu só a primeira e respondeu muito bem, porque, como disse, ele era expert na lei, ele era doutor da lei, ele era intérprete da lei. E por que será que ele não respondeu a segunda pergunta de Jesus? Como você interpreta? É porque a interpretação dessa lei ela é muito profunda e muito significativa. E quem sabe na interpretação dessa lei ele já tiraria aquela dúvida que de fato não era uma dúvida, mas era uma tentativa de apertar o Senhor Jesus. Porque a essência da interpretação dessa lei é a seguinte, queridos: amar o próximo como a ti mesmo, e amar a Deus com toda a sua força, de todo o seu coração, não é fácil. Significa o seguinte: você tem que amar o seu próximo todos os dias, todas as horas, em todos os momentos da sua vida. Esse intérprete sabia disso, da profundidade dessa lei. Você tem que amar o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças, todos os dias, todos os momentos. Você não pode viver um momento sequer sem não amar o Senhor desse jeito e o seu próximo como a ti mesmo. Então esse é o intérprete da lei, conhecedor profundo da lei, homem inteligente, doutorado. Passemos para o segundo personagem. Esse, a palavra do Senhor diz que é um certo homem. Foi quando o Senhor então começa a contar a parábola e diz: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem, lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Um certo homem, não é mais um doutor, não fala aqui o seu nome, é um homem. Ele estava numa estrada muito perigosa, descendo de Jerusalém, indo para Jericó, uma estrada apertada, certamente à noite, e ali ele caiu na mão de salteadores. Roubaram tudo que ele possuía, causaram-lhe vários ferimentos, retiraram, deixando semi-morto.
Eu tenho vontade de entender direito essa questão de semi-morto. De repente os médicos podem nos explicar melhor o que é uma pessoa semi-morta. De maneira leiga nós conhecemos o morto e o vivo, mas esse homem ficou semi-morto, diz o texto. Então imagino eu que aquele estado em que nós precisamos pegar o pulso, escutar o coração, chegar bem perto para sentirmos se ele está respirando ou não. Se nós passarmos um pouquinho distante, a impressão que nós temos é que está morto. Mas se nós aproximarmos, verificarmos bem, não está morto, ainda há respiração, então é semi-morto. Assim eu interpreto. É o segundo personagem do nosso texto. O terceiro personagem é um sacerdote. O Senhor Jesus disse então que aquele homem estava ali nessa situação semi-morto, e passou um sacerdote. E diz o texto que esse sacerdote passou de largo e não se compadeceu daquele homem que estava semi-morto. Eu já ouvi muitas pessoas interpretando esse texto, pregando nesse texto e condenando muito esse sacerdote, achando um absurdo ele não ter parado para acudir aquele homem semi-morto. Mas eu quero dizer para vocês que esse sacerdote tinha motivos de não parar para atender aquele semi-morto. Primeiro motivo: ele tinha que cuidar dos serviços religiosos do templo, e ele não podia chegar atrasado. 7h30 para ele, de fato era 7h30, ele não podia chegar 8 horas. E eles eram rigorosos nisso. Chegar atrasado custava a ele uma penalidade forte. Segundo motivo: se porventura ele tocasse num cadáver, ele tinha que passar pelas leis da purificação judaica, e elas eram pesadas. Ele tinha que ficar isolado, ele tinha que ficar um tempo sem ministrar no templo, custava-lhe um castigo forte. Então eu fico imaginando nessa situação do sacerdote: será que eu pararia? Ou eu passaria de largo e ligaria para o SAMU? 190, tem um homem lá na estrada de Jerusalém para Jericó, semi-morto, corre lá, eu passei por lá, estou apressado, vou dirigir os trabalhos no templo, acode lá. Ele passou de largo, era um religioso, e não se compadeceu daquele homem. O quarto personagem também é um personagem semelhante ao sacerdote, é o levita. Ele também tinha serviços no templo, ele também estava enquadrado nas leis judaicas, ele também não podia chegar atrasado, ele também não devia tocar em cadáver. Todas as leis que valiam para o sacerdote valiam também para o levita. E então ele passou e ele foi executar os seus serviços no templo, e não se compadeceu daquele homem que estava ali caído, semi-morto. Mas vem o quinto personagem. A Bíblia diz que é um samaritano. E quem chamou esse samaritano de bom fomos nós, porque a palavra não fala que ele era tão bom assim, fala que era um samaritano. Nós é que o intitulamos o bom samaritano, e eu creio que nós fizemos isso porque nós ficamos admirados do que ele fez, que foi acudir aquele homem ali naquela estrada. E então nós calculamos a nossa vida pela dele e falamos: ele é bom, ele é um bom samaritano.
O que esse samaritano fez, queridos? Primeiramente, a palavra do Senhor disse que ele passou, viu e compadeceu daquele homem. A primeira atitude dele foi compadecimento. Compadeceu-se daquele homem. Compadecer exige atitude. Tem muitas pessoas que ficam tremendamente condoídas, chegam até chorar quando percebem, por exemplo, as enchentes no sul do país. Crianças morrendo, necessitando de água, de fraldas, de alimentação, choram, dizendo: ah, que tristeza aquele pessoal daquela forma. Mas não tem capacidade para mandar para lá nenhum tipo de donativo. Isso não é compadecer-se. Isso é simplesmente sentir dó. Compadecer exige envolvimento. Então eu fico imaginando a atitude desse samaritano. Ah, queridos, ele foi diante do semi-morto. Ele curvou-se diante do semi-morto. Ele tocou ali para ver se ainda havia vida. Ele deu atenção, ele compadeceu, ele se envolveu. Foi a sua primeira atitude. Segunda atitude, diz a palavra do Senhor que ele curou as feridas, aplicando-lhe óleo e vinho nas feridas daquele homem que estava ali decaído. Isso me faz entender que ele gastou algo precioso para ele, algo que ele usava como um reservatório seu. Era costume eles carregarem esse óleo e esse vinho para que se ferisse ali naquelas estradas cheias de pedras, então eles teriam como curar as suas feridas. Ele usou algo que seria muito precioso para ele, para curar as feridas daquele homem que estava semi-morto. Em terceiro lugar, a palavra do Senhor disse que ele colocou aquele homem sobre o seu animal e o levou para a hospedaria. E ao chegar naquela hospedaria, ele faz o seguinte: ele paga tudo, todo o custo daquela hospedaria. Ele deixa mais um pouco de dinheiro para que, se houvesse algumas outras despesas, aquele dinheiro pagasse. E isso aqui tem um significado profundo e poderoso. Porque acontecia o seguinte: se aquele homem hospedasse naquela hospedaria e não conseguisse pagar a hospedaria no dia seguinte, ou quando ele fosse sair, sabe o que aconteceria? Ele ficava escravo do hospedeiro. Se não tivesse condições de pagar a hospedaria, ficava escravo, trabalhando hoje para pagar a hospedaria de ontem. Ficava escravo. E a quarta atitude desse samaritano foi a seguinte: eu volto, eu passo por aqui novamente, e se tiver que acertar mais alguma coisa, eu vou acertar. Você pode liberar ele, pode deixar embora, a dívida eu pago, ele não vai ficar escravo, eu voltarei, eu vou encerrar todas as contas com você. Esse é o nosso quinto personagem, o bom samaritano. Agora, queridos, nessa noite eu queria que nós aceitássemos o desafio de nos identificarmos aqui nessa parábola do Senhor. Eu não sei, mas o primeiro personagem nós já podemos eliminar.
o intérprete da lei? Ou você se identifica com ele? Alguém que estava ali para fazer uma pergunta capciosa para Jesus, só para ver Jesus em apuros. Eu não sei, mas imagino que ninguém nesta noite se identifica com esse personagem. Pensemos no sacerdote. Aquele homem apressado para ir para o templo, que não podia tocar em cadáveres, aquele religioso, e que quando ele vê aquele homem ali caído, a palavra diz que ele passou de largo. Eu assisti um filme baseado nesse texto, e é interessante quando esse sacerdote vai aproximando. Está ali o homem caído, ferido, e ele passa assim, ele faz uma curva enorme, para não encostar, para não chegar nem perto. Eu não quero me identificar com esse sacerdote. Embora eu tenha defendido que ele tinha suas razões para não se envolver, mas eu não quero me identificar com esse sacerdote. Passar a largo, não me envolver, eu não quero. E imagino que você também não queira. O levita é quase que um repeteco do sacerdote. Eu também me recuso a ser o levita dessa parábola, a passar de largo, a não envolver. Resta para nós dois personagens: certo homem e o bom samaritano. E eu quero dizer para você, com toda a sinceridade do meu coração, que eu não consigo ser o bom samaritano. Eu não consigo ser o bom samaritano. Pode ser que eu me envolva com alguém que esteja doente, caído, uma vez no dia, mas a interpretação desse mandamento não é essa. A interpretação desse mandamento diz que eu tenho que me envolver todo dia, toda hora que estiver diante de mim um necessitado. Eu não consigo, queridos, envolver com tanta gente necessitada, curar a ferida de tanta gente necessitada, levar tanta gente para a hospedaria. Eu não sou o bom samaritano. E eu confesso para vocês que eu já saí de várias palestras nesse texto, frustrado, porque o pregador dizia que eu tinha que ser. E eu ia para casa triste, preocupado, e dizia: eu não estou nem perto do bom samaritano, estou muito longe. Mas hoje eu entendo que eu não sou e que eu não consigo ser o bom samaritano. De modo que resta para nós o certo homem, caído, ferido, machucado, semi-morto. E agora, queridos, eu quero dizer para vocês que eu me identifico. Eu me identifico com esse homem, machucado, ferido, semi-morto, sem condições de reação, inerte, dependente, precisando de socorro, precisando de ajuda, precisando de remédio, de médico, de hospedaria. Eu me identifico com esse homem. Mas então nós precisamos descobrir quem é esse bom samaritano dessa parábola. E para quem se identifica com esse homem caído, fica fácil identificar quem é o bom samaritano. Porque esse homem caído foi aquele que viu diante dele brotar a esperança, nas mãos, no afago, na disponibilidade daquele que é o bom samaritano. Irmãos, o bom samaritano é o nosso Senhor. O bom samaritano é Jesus de Nazaré. O bom samaritano é o Filho de Deus,
que envolveu conosco na nossa desgraça, na nossa morte, no nosso pecado, quando nós estávamos caídos na estrada amarga dessa vida tenebrosa. E foi exatamente isto que Jesus fez conosco. Ele compadeceu-se de nós. Ele se inclinou para nós. Ele desceu na nossa miséria. Ele curou as nossas feridas. Ele levou sobre si todas as nossas dores. Ele pagou com o seu precioso sangue o nosso resgate, e hoje nós não somos mais escravos, nós somos livres, e somos livres porque Ele pagou o preço. E Ele deixa conosco a promessa das promessas. Ele faz brotar no nosso coração uma esperança diferenciada, porque Ele ressuscitou ao terceiro dia, Ele subiu aos céus, mas Ele deixou conosco a bendita promessa que Ele voltará e que Ele nos buscará com Ele na eternidade. Ele voltará, aleluia, o bom samaritano voltará e buscará a sua igreja para morar com Ele na eternidade. Então, queridos, eu quero dizer para você nesta noite: se você se identifica com esse homem, com esse certo homem, saiba que o bom samaritano ainda hoje cura as suas feridas, compadece-te de você, paga pelo seu resgate e deixa dentro do seu coração a esperança ardente de que Ele vai voltar. E eu queria concluir essa mensagem em duas vertentes. Primeiro, falando com você que já foi resgatado quando você estava caído nos seus delitos e pecados. As suas feridas foram curadas, o preço foi pago, e agora você pode se alegrar na bendita esperança que o seu Senhor voltará para te levar para a eternidade com Ele. Essa é a mensagem da parábola do bom samaritano para a igreja do Senhor. E se porventura você está aqui nesta noite e conseguiu se identificar com esse homem caído, machucado, precisando de socorro, de cura, de ajuda, de libertação, eu quero te dizer: o bom samaritano está vivo. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todo sempre. Eu te desafio a enxergar bem próximo de você aí o bom samaritano estendendo as suas mãos, envolvendo-se com você, oferecendo o seu sangue, a sua própria vida para pagar o resgate. Eu desafio você a entregar a sua vida nas mãos desse bom samaritano e a viver de maneira esperançosa com a vida eterna e abundante que só Ele pode te dar. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te ajude, que o Senhor te fortaleça, que você possa desfrutar da liberdade que o bom samaritano deu, que o bom samaritano causou
na sua vida com o seu grande e eterno amor. Que você possa se alimentar dessa esperança, que um dia Ele vai voltar e nos levar para a eternidade com Ele. Em nome de Jesus. Amém e amém.